vamos a outra questão ali no quadro, olha só. A respeito da responsabilidade administrativa federal por danos ambientais, regulamentada pelo Decreto 6514 de 2008 e alterada pelo Decreto 6686 de 2008, assinale a afirmativa correta. Portanto, a questão ela vai falar sobre responsabilidade administrativa. Letra A. A demolição de obra só poderá ser aplicada em edificações não residenciais e sua execução deverá ocorrer às custas do infrator. Letra B. A demolição de obra é medida excepcional e só poderá ser aplicada em situações de flagrante ilegalidade e em edificações com menos de 10 anos. Letra C. A demolição de obra, em respeito ao direito fundamental à moradia, só poderá ser aplicada em construções residenciais erguidas em unidades de conservação e outros espaços ambientalmente protegidos, e as custas para sua realização correrão por conta do infrator. Letra D. A demolição de obra ou construção com fins residenciais ou comerciais, em razão do princípio da defesa do meio ambiente, dar-se-á nos casos em que a ausência de demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental e as custas para sua realização correrão por conta do infrator. Voltando comigo. Essa foi uma questão que deu uma dor de cabeça danada para quem fez essa prova de 2012.3, tá? Tanto que é uma questão que ela não tem resposta. É uma questão que todas as suas assertivas elas se encontram erradas em algum momento. Logo, a gente vai criticar a questão, tá? Vendo cada assertivo e vendo o que é que temos de errado, inclusive no gabarito oficial. Tá bom? Vamos lá para o quadro. Olha só. Letra A. A letra A foi a escolhida pela organizadora como o gabarito da prova. Seria a questão correta, tá certo? A demolição de obra só poderá ser aplicada em edificações não residenciais e sua execução deverá ocorrer às custas do infrator. Bem, a demolição de obra ela pode ser aplicada em edificações não residenciais e residenciais. A execução ela corre às custas do infrator? Correto. O problema está aqui. É dizer que a demolição de obra só pode ser aplicada a edificações não residenciais. Por quê? O que faltou na assertiva A foi descrever que liminarmente a demolição de obras só poderá ser aplicada em edificações não residenciais. Isso está certo, porque o artigo 112 do Decreto 6514 de 2008 assim prevê. Mas, se houver processo prévio com contraditório e ampla defesa administrativos, poderão ser objeto de demolição de obra tanto edificações residenciais como não residenciais, de acordo com o artigo 19 do Decreto 6514. E aí está o problema. Qual é o problema? Faltou essa palavrinha aqui, ó. Liminarmente, o que faz com que a letra A ela seja o quê? Ela seja também errônea. Eu botei para vocês aqui o quadro para que vocês não se esqueçam. Liminarmente, a sanção de demolição de obra ela só pode ser realizada em edificações não residenciais, de acordo com o artigo 112. O 112 diz, do Decreto 6514 de 2008. A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente para infração ambiental, dar-se-á excepcionalmente no ato da fiscalização. Vejam, chega a fiscalização num determinado local, observa que que existe lá uma edificação não residencial irregular e, no ato da fiscalização, nos casos em que se constatar que a ausência de demolição importe em um iminente risco, ou seja, é preciso que a edificação não seja residencial, porque o parágrafo 3º diz, ó, a demolição de que trata o caput não será realizada em edificações residenciais. Mas só poderá ser feita liminarmente no ato da fiscalização se houver o quê? Para aquelas edificações não residenciais, iminente risco de agravamento do dano ambiental ou graves riscos à saúde. E, como estava correto na assertiva A, as despesas para a realização da demolição liminarmente correrão às custas do infrator. Por outro lado, para edificar, após um contraditório, ou seja, com o processo administrativo
devidamente regular, após contraditório e ampla defesa administrativos, as edificações que poderão ser sujeitas a uma demolição são residenciais e não residenciais, de acordo com o artigo 19 do Decreto 6514. Portanto, o que diz o artigo 19? A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental após o contraditório e ampla defesa, quando verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental, ou quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização. Parágrafo 2º. E aí, a mesma situação do parágrafo 2º do artigo 112. As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator. E parágrafo 3º, não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico, for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que a sua manutenção. Então vejam, pessoal, no artigo 19, não fala qual é a edificação que poderá ser demolida. Consequentemente, voltando comigo, o problema da questão era a ausência da expressão liminarmente. Se houvesse a dicção de que liminarmente não poderão ser objeto de demolições, edificações edificações residenciais, correto. O problema é que ali estava ausente. E aí ficaria a dúvida se a aplicação seria do artigo 19 ou do 112. E, consequentemente, a letra A também estaria errada. Vamos à letra B, pessoal. A demolição de obra é medida excepcional e só poderá ser aplicada em situações de flagrante ilegalidade em edificações com menos de 10 anos. Falso, já vista que o artigo 19 prevê, do Decreto 6514, prevê que a sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental após o contraditório e ampla defesa. Quando? Nos dois casos dos incisos, verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida ou em desacordo com a legislação, e quando a obra ou construção realizada não atenda condicionantes da legislação ambiental ou não seja passível de regularização. Portanto, a letra B não tem guarida no nosso ordenamento. Letra C. A demolição de obra em respeito ao direito fundamental à moradia só poderá ser aplicada em construções residenciais erguidas em unidades de conservação e outros espaços ambientalmente protegidos. Alto lá, pessoal, poderá ser aplicada em construções residenciais e não residenciais, e quando fala em construções residenciais, não fala em qualquer tipo de restrição acerca de unidade de conservação, tá? Fala-se aqui, nos casos dos incisos 1 e 2. Portanto, se a construção estiver em obra ou área ambientalmente protegida ou em desacordo com a legislação ambiental, tá? Ou quando a obra ou construção realizada não atenda condicionantes da legislação. Eu encaixo a letra C no inciso 1, todavia o inciso 2 ele fica o quê? Ele fica desconsiderado na letra C. E a letra D, a demolição de obra ou construção com fins residenciais ou comerciais, em razão do princípio da defesa do meio ambiente, dar-se-á nos casos em que a ausência de demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental e as custas para sua realização correrão por conta do infrator. O problema qual é? É que o artigo 112, tá? Ele não consagra as construções com fins residenciais. Portanto, voltando comigo, pessoal, essa questão ela não tinha resposta, tá certo? Mesmo que o gabarito, em primeiro momento, assinalasse a letra A. Mas saibam que as sanções administrativas, tá, por ilícito ambiental, elas são previstas não somente na Lei 9605, como também no Decreto 6514. É preciso que vocês conheçam o Decreto 6514, haja vista que esse foi um exemplo muito forte da necessidade de leitura desse decreto, tá certo?